Galera, como vocês estão? Meu nome é Rodrigo, eu sou tutor aqui da Meu Guru. Vamos resolver mais uma questãozinha bem bacana. Olha só, a questão diz o seguinte pra gente. Encontre o raio e o intervalo de convergência da série abaixo. A série que é dada por somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 2 elevado a n vezes x elevado a n, dividido por raiz quarta de n. Vamos lá. Para a gente encontrar o raio de convergência de uma série, a gente vai usar a ideia do teste da razão, onde a gente calculava o limite de n tendendo ao infinito, do an sobre 1 dividido por an, e o resultado desse limite, a gente fazia que ele tem que ser menor do que 1 para que a série convirja. Então, essa ideia que a gente vai utilizar aqui, da seguinte forma. Bom, o limite de n tendendo ao infinito de an mais 1 sobre an, para a nossa série em análise, ela é o seguinte. Onde tiver n, eu vou colocar n mais 1 para calcular o an mais 1. Ou seja, menos 1 elevado a n mais 1, 2 elevado a n mais 1. Aí aqui, x elevado a n vezes x, né, que é x elevado a n mais 1, dividido por raiz quarta de n mais 1. Aqui, para não ficar uma divisão muito grande de frações, eu conservei a primeira e já multipliquei pelo inverso da segunda, que seria o nosso an, raiz quarta de n, dividido por menos 1 elevado a n, vezes 2 elevado a n, x elevado a n. Nesse momento, a gente pode simplificar várias coisas, né? X elevado a n vai embora, o 2 elevado a n vai embora. E a gente fica com esse limite aqui, limite de n tendendo ao infinito, de menos 1 vezes 2 vezes x vezes raiz quarta de n, dividido por 1 vezes raiz quarta de n mais 1. Algumas simplificações a gente ainda consegue fazer, né? O menos 1, por estar dentro do módulo, ele vai embora, né? Não vai ser tão relevante. Ele vai virar módulo de menos 1 é 1, e 1 na multiplicação é um termo que não vai fazer diferença, né? Você colocar ali ou não. Então, a gente vai ter, no fim das contas, limite de n tendendo ao infinito. Aí, o 2x eu vou agrupar, vezes raiz quarta de n dividido por n mais 1, numa mesma raiz. E aí, como o meu limite está em n, eu posso colocar o módulo de 2 vezes x para fora. Só que o módulo de uma multiplicação é a multiplicação dos módulos. E aí, o módulo de 2 é o próprio 2, né? Então, a gente fica com 2 módulo de x vezes o limite de n tendendo ao infinito. E aqui naquela raiz, no denominador, eu vou colocar o n em evidência. Colocando o n em evidência, a gente fica com n que multiplica 1 mais 1 sobre n. E aí eu consigo simplificar esse n com esse n, já que o meu n é diferente de zero, né? E eu vou ter 2 módulo de x, limite de n tendendo ao infinito, do módulo de raiz quarta de 1 sobre 1, que multiplica 1 mais 1 sobre n. Quando o n tender a infinito, 1 sobre n vai para zero. O 1, né, dividido por 1 vai dar 1. Raiz quarta de 1 é 1. Então, no fim das contas, sobra 2 módulos de x. E como eu disse antes, para que a série convirja, eu tenho que ter 2 módulos de x menor do que 1. Ou seja, módulo de x menor do que meio. Então, a gente já obteve a primeira parte do nosso problema, que é o raio de convergência. O raio de convergência, então, é dado por r igual a meio. Agora, a gente vai buscar a segunda parte. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, eu vou pegar essa inequação que eu tinha, né? Módulo de x menor que meio, e eu vou abrir, né, entre aspas, essa desigualdade, ficando com menos meio menor do que x menor do que meio. E aí, até então, esse é o nosso intervalo de convergência. Só que eu não acabo aí o problema. Eu preciso testar os extremos. Então, eu vou testar x igual a menos meio e vou testar x igual a meio. Começando por x igual a menos meio. No lugar do x, eu coloco menos meio. Aí o que acontece? Eu tenho uma multiplicação elevada ao mesmo expoente, né? No caso aqui o n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar essa multiplicação e colocar um expoente só. Então, ficou menos 2 vezes menos meio, tudo isso elevado a n. Menos 2 vezes menos meio dá 1, né? Então, a nossa somatória fica somatória de 1 até infinito, de 1 elevado a n sobre raiz quarta de n. Só que 1 elevado a n é 1, né? Então, somatório de n de 1 até infinito, de 1 sobre raiz quarta de n, que é uma série que diverge. Por quê? É a série P com P menor ou igual que 1. Então, a gente já sabe que ela diverge. Beleza. Resta, então, testar o outro limite, né? Que é, no caso, x igual a meio.
E aí, para esse caso, desse outro extremo, a gente vai ter somatório de n de 1 até infinito, de menos 2 elevado a n vezes meio elevado a n. Usando a mesma ideia do anterior, a gente vai ter menos 2 vezes meio, tudo isso elevado a n, dividido por raiz quarta de n, né, claro. E aí, no fim das contas, a gente fica com somatório de 1 até infinito, de menos 1 elevado a n, dividido por raiz quarta de n. Essa série é uma série alternada, né? E para verificar se ela converge ou não, a gente vai utilizar o teste da série alternada. Então, seja Bn igual a 1 sobre raiz quarta de n, a gente consegue verificar que a sequência de Bn é uma sequência decrescente, né? Você vai ter 1 mais 1 sobre raiz quarta de 2, mais 1 sobre raiz quarta de 3, mais 1 sobre raiz quarta de 4 e assim sucessivamente. E também que o limite de n tendendo a infinito para esse Bn, né? Esse Bn dado aqui, ele vai para zero. Então, como atende esses dois critérios, a série converge pelo teste da série alternada. Então, o nosso intervalo de convergência da nossa série, ele vai ser aberto no menos meio, né, já que não convergiu, mas o meio ela converge também. Então, eu vou incluir x igual a meio e acabou o nosso problema.